Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vimos ontem que o Senhor Jesus não tem o propósito de anular, cancelar ou quebrar a lei do Senhor. Muito pelo contrário. O Senhor graciosamente veio cumprir. Graciosamente, porque Ele veio cumprir a lei que nós não somos capazes de cumprir cabalmente, ou seja, 100%. Conseguimos cumprir alguma coisa? É claro. Nós somos feitos à imagem de Deus, portanto, nós somos feitos puros, bons. O pecado corrompeu tudo, mas não anulou aquilo que Deus fez. E Ele nos fez à sua imagem. E o pecado, então, dificulta o cumprimento da lei, impossibilitando que nós fiquemos 100% com ela. E o Senhor Jesus veio cumprir graciosamente em nosso lugar. Ele que nasceu puro e não pecou nunca, jamais. E ele disse que para ser salvo, a exigência é muito elevada. Os fariseus, os escribas, parece que não davam devido valor à profundidade do que Deus requeria. Eles estavam alimentando uma salvação por obras, tanto que naquela parábola do publicano e o fariseu da parábola, ele olha para os céus e diz assim, obrigado porque eu não roubo, porque eu isso, eu aquilo, eu dou esmola, tal. E ele ora como se ele fosse a melhor pessoa do mundo. Lembre-se que os fariseus, ainda que procurassem ser irrepreensíveis segundo a sua lei e tradições, Paulo diz que ele era assim. Eles tinham um comportamento que era dúbio, né? Jesus chamou os fariseus várias vezes de hipócritas. Portanto, eles cometiam várias falhas, inclusive várias delas enganando a si mesmos. Eles estavam esperando que, fazendo aquilo que eles estavam transmitindo de geração em geração, era suficiente para a salvação. E o Senhor Jesus precisa mostrar para os judeus naquele dia que isso não basta. Observe que a religião dos dias do Senhor Jesus é uma religião de obras. A Escritura nunca ensinou isso. A salvação sempre foi pela fé. A salvação foi pela fé nos dias anteriores ao dilúvio, porque eles tinham que crer nas promessas do Senhor. A salvação foi pela fé nos dias posteriores ao dilúvio. Nós encontramos Noé, Abraão, homens que creram na palavra do Senhor. E a salvação continuou sendo pela fé nos dias posteriores à própria lei. Porque a lei que Deus deu para que o povo soubesse viver de forma íntegra, justa e agradável a Deus na terra que Deus prometeu dar a eles. A ideia nunca foi anular a salvação pela fé, a necessidade de confiar nas promessas de Deus. Mas chega nos dias do Senhor Jesus, o sistema legalista que se constituiu por meio de lei, a Escritura mesmo, a palavra de Deus, e tradições, que eram as interpretações que os fariseus davam da lei, que originalmente não era uma coisa ruim. Ou seja, era uma tentativa de facilitar para o povão a prática, o que fazer diante daquilo que a Escritura ensinava. Só que eles se perderam nisso, porque não conseguiram muitas vezes ver a alma da lei, que Jesus vai agora nos mostrar isso, mas também se perderam muitas vezes inventando, acrescentando coisas que não eram para ser acrescentadas. O problema é que eles criaram uma religião em que as pessoas precisavam cumprir cabalmente aquilo para serem salvas. Isso terminou fazendo com que a essência, que é a fé, ou seja, a salvação pela fé, se perde ali nesse legalismo judaico dos dias do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então está mostrando, minha gente, nenhum de vocês vai ser salvo por obras da lei. Nenhum de vocês vai ser salvo porque vocês não matam, não roubam, não adulteram. Nenhum de vocês vai ser salvo porque vocês vão aos sábados às sinagogas. Nenhum de vocês vai ser salvo
porque vocês dão o dízimo de tudo, nenhum de vocês vai ser salvo por causa dessas coisas. Vocês precisam muito mais. E aí lembramos o que nós lemos no versículo 20 do capítulo 5 de Mateus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, a princípio, Jesus precisa mostrar a realidade. Isso é uma coisa muito importante para a gente. Por que isso é importante? Porque não tem como mostrar salvação se você não mostrar o problema. Não adianta você dizer assim, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Uma vez um irmão chegou para mim, vindo de uma outra igreja, e disse assim, eu sabia que Jesus salvava, eu só não sabia de quê. Ou seja, se você não disser a ela a verdade, não é inventar de modo algum. Ninguém inventa um problema. Até um ateu sabe que erra. Tanto que existe um ditado popular, equivocado, mas existe, que diz errar é humano. É equivocado porque esse ditado parece transformar o pecado em uma essência da natureza humana. E isso não é verdade. O pecado é um acidente, algo que entrou na natureza humana e está presente, mas não é a essência. Mas, ao mesmo tempo, é um ditado que condiz com a realidade atual. O pecado, o erro, é parte do nosso dia a dia. Então, todo mundo sabe que erra. Então, ninguém vai inventar o problema. O problema está aí, todo mundo sabe. Só precisamos, às vezes, lembrar. Você não percebeu que você erra sempre? Que você tem essa inclinação para o que é errado? Então, o que a gente faz? É mostrar o problema. Jesus o mostrou. A sua geração não precisava apenas de uma religiosidade aparente. Precisava de muito mais. Precisava entender onde morava o problema aqui. Eles estavam olhando muito superficialmente. E Jesus está mostrando para eles que o problema era mais profundo. E eu já trago uma aplicaçãozinha para a sua vida. Você já observou a profundidade da obra da salvação? O fenômeno denominacional parece que ele tende a tornar superficial de novo tanto o problema quanto a solução. Porque as pessoas estão muito presas a aparências. A igreja se tornou uma instituição político-religiosa. Se você não cumprir artigo tal, se você não cumprir o que diz o regimento interno tal, se você não fizer isso, aquilo, outro, as pessoas são julgadas e condenadas de acordo com as próprias leis estabelecidas por eles mesmos dentro de cada denominação. E isso é muito parecido com o que os fariseus fizeram. E isso traz dois probleminhas que nós já vimos. Primeiro, a superficialidade. Porque muitas pessoas, inclusive, terminam usando da própria lei para fazer o mal a outra pessoa. E aí a gente vê um problema. É que elas são incapazes, essas leis estabelecidas pelos homens, são incapazes de mexer aqui, com o coração. O problema está aqui no coração. O problema não está fora. Né? Tanto que interessante uma regrinha de algumas denominações, a questão da roupa, né? A mulher tem que usar roupa de mulher e o homem usar roupa de homem, a mulher não pode usar calça por causa disso, aquilo, outro. Então, o que acontece? Vimos, às vezes, mulheres com saias longas, mas com uma lasca que ia do quadril até o pé. Ou seja, entramos no mesmo problema. Elas não estão examinando com o coração. É só uma mera aparência. E tem que ser examinado com o coração. As pessoas terminam entrando numa religiosidade hipócrita. Por que hipócrita? Porque elas se mostram incapazes de examinar o coração. Então o que eu lhe convido eu convido você a examine o coração. O coração é a fonte de tudo. Você pode seguir rigores de uma denominação. Eu vejo pessoas seguindo rigores de denominações, as regrinhas, as leis, os artigos, e a gente vê que não é com sinceridade. Às vezes usam até para o mal, inclusive. Então, examine seu coração. Jesus está chamando eles a examinar o coração. Porque a salvação não é uma mudança apenas de roupa. É claro que se você se vestir indecente, não vai continuar. Mas não é só uma mudança de roupa. É uma mudança de mentalidade. É uma mudança de coração.
Não é só todo dia estar na igreja, o ativismo religioso. Ah, todo dia eu fui para a igreja, todo dia eu faço isso, todo dia eu evangelizo, todo dia tem culto, todo dia tem reunião, todo dia tem programação. Não é uma mudança de atividades, é uma mudança de mente, é uma mudança de coração. Já observou isso? Porque você pode ter atividade todo dia, você pode mudar até mesmo a roupa, você pode conhecer todas as regrinhas que foi criado dentro da denominação, e o coração está cheio de maldade, cheio de hipocrisia, cheio de engano, que era o que estava acontecendo. Então Jesus está tocando no coração do problema. É por isso que ele traz a aplicação correta da lei. Quando Jesus, a partir do versículo 21, começa a falar sobre mandamentos, ele não está corrigindo. Ele já tinha dito isso antes. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, a gente já fica atento. Opa, peraí, Jesus não está corrigindo a palavra de Deus. Lógico que não. Ele nunca disse que havia erros nela, porque não há. Ele está corrigindo a aplicação que eles não estavam vendo. Eles não estavam dando a atenção devida. Na verdade, a gente poderia até chamar de não de correção, mas de uma aplicação da lei. É isso que ele está dando. E aí no versículo 21 diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matará. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chama tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O que Jesus faz é mostrar para eles a profundidade do mandamento não matarás. Ele não está dizendo, não matarás, não está correto, foi feito errado. Não, o mandamento é esse, é o sexto mandamento. Não matarás. Só que qual é a questão? É que eles não podiam tirar a vida do outro. Esse é o mandamento. Lembra que os fariseus, os escribas, os saduceus se juntaram como um acordo para tirar a vida de Jesus? Só que quando eles entregaram para Pôncio Pilatos, para Herodes, o que foi que eles fizeram? Olha, está aí nas mãos de vocês para vocês fazerem o que tem que ser feito. Tem que ser feito justiça. O homem é mau, o homem é um criminoso, e vocês têm que fazer alguma coisa para defender o nosso povo. E eles examinaram Jesus. Isso não tem nada, não vimos nenhuma culpa nele. E eles querem devolver. Não, resolvam entre vocês. Não tem nada a ver com a lei romana, não tem a ver com leis de vocês aí, leis internas, é lei da religião de vocês aí. Então se resolvam. Aí eles voltam-se para eles, os líderes políticos, e dizem assim, mas nós não podemos matar. Observem exatamente o que Jesus disse. Vocês estão tão presos apenas à aparência que não percebem a maldade do coração. Eles entregaram Jesus para ser morto. Eles já mataram Jesus há muito tempo no coração. Eles maquinaram o mal contra Jesus para matá-lo. Eles já tinham matado Jesus no coração. Eles não percebiam. Então, veja que havia um problema muito sério na religião. Ela se tornou uma coisa meramente superficial, aparente. E Jesus está mostrando a eles a profundidade para que eles vejam a profundidade da necessidade da salvação e como a salvação era algo realmente profundo. Porque a salvação, ela possui dois caráteres, um externo e um interno. Poderíamos dizer que é um objetivo e um subjetivo. O objetivo, ou externo, é a obra da justificação. Só alguém fora de nós, puro, como Jesus, perfeito, que nunca pecou, poderia pagar o nosso preço, pagar o nosso pecado. É a obra objetiva ou externa. Mas nós somos pecadores e a obra tem que ser aplicada também à mudança da nossa vida. Afinal das contas, o Senhor não justificou pessoas para viverem a vida toda em pecado. Então há um caráter interno ou subjetivo, porque tem a ver com o sujeito. E que é a obra que o Espírito aplica à redenção em nossa viver. Então, é necessário isso aqui. A mudança de vida é parte da salvação. É parte do projeto redentor. Não tem como acontecer só o objetivo externo e não acontecer o interno e subjetivo. Tanto que Hebreus diz assim, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então,
Jesus mostra a profundidade do caráter subjetivo do pecado, como o pecado mexeu com o coração, com a vida inteira, para mostrar a necessidade de uma mudança integral do ser humano, a começar pelo coração, que é a obra da salvação do Senhor. Então, o primeiro convite que precisamos fazer a você é: examine seu coração. A religião cristã não é uma religião superficial. O movimento denominacional tende a levar-nos para esse mal, como aconteceu em outros períodos da história do cristianismo. E as pessoas ficarem confiando no fato de que fazem parte de uma denominação, fazem parte da religião. Ah, eu já faço parte, eu vou aos domingos, eu até sou pastor, presbítero, diácono e assim por diante. E aí elas vivem nessa falsa confiança, segurança de salvação por causa que estão dentro de uma membresia de uma igreja local. E isso não é suficiente. Tem a ver com o coração. Examine seu coração. Seu coração está cheio do amor de Deus ou está cheio de maldade? Você faz as coisas para agradar a homens ou para agradar a Deus? Você está buscando a glória de Deus ou você está buscando apenas a aparência? Você está pensando direitinho no que faz? Então, isso é fundamental. E esse é o despertar que Jesus está trazendo. Ele está trazendo para eles o despertar muito importante. É que Deus sempre quis o nosso coração. Tanto que o provérbio diz: filho meu, dá-me o teu coração. E Jesus reafirma isso. Diz: olha, de tudo que vocês têm que cuidar, cuida do coração, porque é dele que vem tudo. E ele menciona os pecados. Então, o Senhor Jesus desperta para a necessidade de termos uma vida com Ele, começando no coração. Não importa se você segue todas as regrinhas de uma denominação, se você tem maldade no coração, para Deus não vai ter valor nenhum. Pessoas prejudicam outras pessoas dentro das denominações, com regrinhas das denominações, por maldade. Elas se aproveitam das regrinhas até para fazer o mal alheio. Pessoas estão caminhando no sentido contrário à salvação dentro das próprias denominações. Por quê? Porque estão seguindo superficialmente os ensinos do Senhor. Então, de tudo que você tem que examinar, examine seu coração. Olhe para ele, para que nele esteja o amor de Deus, nele esteja a sua vida com Deus, nele se encontre a piedade, nele se encontre o prazer de adorar a Deus, nele se encontre realmente tudo aquilo que Deus quer de nós para a sua glória, principalmente e a começar na plena confiança de que unicamente em Jesus há salvação, porque Ele é o justo e justificador, o único de todo aquele que crê. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Te louvamos por tudo, Senhor. Te agradecemos por teu amor e graça manifestos na cruz do Calvário. Agora pedimos que pelo teu Santo Espírito venha sempre a convencer-nos de que precisamos andar contigo em nosso coração, para que jamais venhamos a ter uma falsa segurança e apenas estarmos, Senhor Deus, fazendo parte de uma religião aparente. Antes, Senhor, dá-nos uma religião do coração, como inclusive a tua palavra nos diz, que a religião pura e sem mácula é cuidar dos órfãos e das viúvas, é controlar a língua, é ter, portanto, uma vida piedosa. Que o Senhor, ó Deus, abençoe teu povo. Assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.